Galera, tudo jóia? Então, como prometido, agora a gente vai pegar um novo assunto, e é um assunto bacana, é um assunto bastante cobrado pelas bancas, de forma geral, e também pela sua. A gente vai trabalhar aqui um pouquinho o reconhecimento de classes gramaticais. E por que isso é tão importante em concurso? Porque a gente está falando aqui de morfologia, e a morfologia simplesmente é a base da língua portuguesa. Eu ouso dizer que se você não sabe morfologia, você não sabe nada. Você precisa sim identificar um substantivo, um adjetivo, um numeral, um pronome, um artigo, até porque a matéria que mais cai em todas as provas é a análise sintática. Só que a análise, ela nunca foi sintática. Você já viu isso aqui com a gente? Ela é morfossintática. Você precisa ver a quem o camarada está ligado morfologicamente, ou seja, a qual classe gramatical ele está ligado, para aí sim classificar sintaticamente. Então, a base gramatical é muito importante. Fora que as bancas adoram cobrar a identificação de um termo morfologicamente. E aqui, numa questão apenas, a gente vai conseguir perceber como a sua banca gosta de trabalhar alguns aspectos. Então, se liga só. As palavras destacadas em os resultados mostraram que pessoas preferem atividades práticas sozinhas e atividades hedônicas pertencem, respectivamente, a quais classes de palavras? E aí o camarada começa com o os. Vamos lá. Por que o cara faz isso? Porque simplesmente o os pode ter três funções morfológicas. Ele pode ser um artigo definido, ele pode ser um pronome oblíquo átono e ele pode ser também um pronome demonstrativo. Quando o os vai ser necessariamente um artigo definido? Quando ele estiver ligado a um substantivo. Quando o os vai ser um pronome oblíquo? Quando ele estiver ligado a um verbo. E aí, de cara, eu já vou fazer umas reflexões sobre essas duas afirmações que eu acabei de mencionar. O artigo, ele necessariamente precisa estar acompanhando um substantivo por um motivo muito simples. Ele serve para isso. Tanto que eu posso ter o substantivo sem o artigo, mas eu jamais teria um artigo sem o substantivo. Jamais, pois o artigo ele sempre vem para acompanhar o nome, que é o substantivo. Tanto que, sintaticamente, o artigo, em qualquer local da frase, sempre vai ser sintaticamente um adjunto adnominal. Por quê? Porque ele estará sempre junto do nome. Então, morfologicamente, gramaticalmente, artigo definido e sintaticamente ele vai ser um adjunto adnominal. Agora, o pronome oblíquo, ele tem de estar ligado a um verbo, por quê? Quando a gente pensa no pronome pessoal, a gente tem uma divisão. A gente tem o pronome pessoal do caso reto e o pronome pessoal oblíquo. Por que se chama pronome pessoal do caso reto? Porque ele auxilia de forma reta a conjugação verbal. Eu digo eu canto, tu cantas, ele canta, nós cantamos, vós cantais, eles cantam. Então, este pronome pessoal do caso reto sempre assumiu a função de quê? De sujeito. Eu canto. Quem é que canta? Eu. Tu cantas, quem é que canta? Tu. Então, sempre assumiu a função de sujeito. Logo, o pronome oblíquo sempre vai assumir a função de objeto. E quem é o objeto? É aquele elemento que é exigido pelo verbo. Pois para cada ação que eu pratico, tem sempre alguém que vai sofrer ou ser alvo da ação. Então, pensa comigo. Para cada ação que eu pratico, eu quem? Sujeito. Vai ter sempre alguém que vai sofrer ou ser alvo da ação. Quem é que vai sofrer ou ser alvo da ação? É o objeto. Então, se é um objeto, ele vai ser complemento de quem? Do verbo. É um complemento verbal. Por isso que precisa estar ligado a quem? Ao verbo. Ok? Então, vai funcionar como objeto, sintaticamente, esse pronome oblíquo. E o pronome demonstrativo? Ele não estará ligado a um substantivo, ele não estará ligado a um verbo, e eu ainda vou conseguir substituir pela palavra aqueles, para demonstrar de fato que é um pronome
demonstrativo. Agora, vamos ver como é que isso funciona na prática. Eu boto assim, os meninos quebraram uma janela. Neste momento, eu pergunto a vocês, o os está ou não está ligado à palavra meninos? Está. E qual é a classe gramatical da palavra meninos? É um substantivo. Se está ligado a um substantivo, automaticamente eu já sei que aqui é um artigo definido. Agora, é claro, poderia ser um artigo indefinido. Se você olhar, ó, quebraram uma janela. Vamos analisar sintaticamente a estrutura. Eu acho o verbo, pergunto a ele quem é o sujeito. Essa estrutura aqui, ó, os meninos, tudo isso é o sujeito. Meninos é o substantivo sem preposição, então é o núcleo do sujeito. E o os é o artigo que acompanha meninos, então sintaticamente é um adjunto adnominal. O verbo, nesse contexto, ele é um verbo transitivo direto, pois quem quebra, quebra alguma coisa. Beleza, verbo transitivo direto. E uma janela é um objeto direto. Quem é o núcleo daquele objeto? Janela, que é um substantivo. E este uma está acompanhando esse substantivo. Portanto, aqui eu tenho um artigo. Agora, este artigo aqui, sintaticamente, também vai ser o quê? Um adjunto adnominal, porque o artigo sempre é um adjunto adnominal. Agora, este artigo é um artigo indefinido. E aí é bom que a gente já mata logo esse conceito. Qual é a diferença do artigo definido para o artigo indefinido? Vamos lá. O artigo definido, ele serve para determinar. Então, ele vai falar de pessoa ou coisa conhecida no universo do texto. Já o artigo indefinido, ele indetermina. Então, ele não vai especificar. Então, ele vai falar de pessoa ou coisa desconhecida no universo do texto. Como é que isso vai funcionar? Imagina que aqui eu tenho a Maria. A Maria. Maria é minha aluna. E ela vai entrar pela primeira vez no universo do texto. Pela primeira vez. Se ela vai entrar pela primeira vez, ela obviamente será o quê? Desconhecida. Então eu digo assim, ó, eu tenho uma aluna que está de blusa branca. Beleza. Comecei o texto, digo que tem uma aluna que está de blusa branca. Agora ela vai entrar pela segunda vez. Se ela vai entrar pela segunda vez, ela já passou a ser o quê? Conhecida. Então, obrigatoriamente, eu vou ter que usar um artigo definido. Então, eu vou dizer assim, a aluna que está de blusa branca está de calça vermelha. Então, primeira vez, artigo indefinido. Segunda vez, artigo definido. Aí você vai falar assim para mim, mas Sidney, eu sempre falo o sol, o mar e a lua. E você há de concordar comigo que são elementos conhecidos universalmente. Então, não tem por que indefinir. Agora, então, sempre eu vou começar uma frase com artigo indefinido? Sempre não. Vai depender da intencionalidade discursiva, vai depender da situação contextual, até porque é você que emprega o contexto com a sua intencionalidade discursiva. Então, na hora que a gente bota os meninos quebraram uma janela, esse os é um artigo definido, mostra que esse menino aqui, ó, os meninos no caso, são conhecidos, tanto do emissor quanto do receptor. É um ato de fala, é um ato de comunicação. E num ato de fala, num ato de comunicação, obrigatoriamente eu tenho duas coisas. Quem fala e quem ouve. Quem fala é o emissor, quem ouve é o receptor. Então aqui, quando eu digo os meninos quebraram uma janela, eu mostro que esses meninos são conhecidos para mim, emissor, e conhecidos também para o interlocutor. E mostro que essa janela é desconhecida para mim, emissor, e desconhecida também para o interlocutor. Como é que isso funciona mais ou menos? Imagina, a gente está dentro de um condomínio, você e eu. Agora o papo é nosso, é reto, aqui agora. Aí a gente está num condomínio e está vendo a molecada aprontando. No condomínio a molecada sempre apronta. Aí a gente comenta assim, nossa, esses meninos vão acabar fazendo alguma besteira. Mas naquela hora ali, a gente não viu nada, só se ligou que havia uma possível situação de besteira, né? Eles vão acabar aprontando. Aí no dia seguinte eu vou e chego para você, poxa, irmão, os meninos quebraram a janela. Que meninos são esses? Os meninos que ontem
a gente estava comentando que possivelmente aprontariam. Então, você já sabe quem são, até porque eu também sei. Agora, quando eu digo quebraram uma janela, foi uma janela qualquer. Eu não sei qual foi a janela. Não sei se foi a janela do bloco 1, do bloco 2, não sei se foi do quinto andar, do oitavo andar, eu não sei. Então, por isso ali é um artigo indefinido. Aí você vai dizer assim para mim, mas professor, eu confundi esse uma com um numeral, porque parece muito que é só uma janela e não duas. Vamos lá, tudo depende da intenção. Da mesma forma que eu confundo hoje com 3 classes gramaticais, o uma, artigo indefinido, também pode ser confundido com 3 classes gramaticais. Detalhe, o uma e o né? Agora, quais são as 3 classes? A gente tem a possibilidade de pronome indefinido, de numeral e de artigo indefinido. Quando vai ser um pronome indefinido obrigatoriamente? Quando ele estiver composto num par, que é a expressão um e outro, um ou outro, ou então uma e outra, ou então uma ou outra. Eu digo assim, uma ou outra mutilações aconteceram. Então, neste momento, o que acontece? Quando eu tenho uma e outra, ou uma ou outra, ambos os elementos, tanto uma quanto outra, serão pronomes indefinidos. Pronto, acabou. Aí, em prova, obviamente, o cara ele quer te derrubar com a questão do numeral e do artigo indefinido, porque essa questão do pronome indefinido é fácil. O cara gravou que tem que ter esse par, pronto, ele não erra mais. Agora, qual é o bizu para diferenciar o pronome, o artigo indefinido do numeral? É porque um numeral precisa ter um outro elemento vindo junto, que são as palavras só, somente, apenas. Então, se eu dissesse assim, ó, os meninos quebraram só uma janela, os meninos quebraram apenas uma janela, os meninos quebraram somente uma janela, aí esse uma seria um numeral, para mostrar que foi apenas uma janela e não 2, 3, 4 e por aí vai. Então, aí, a intenção do cara é mostrar que foi um numeral de fato. Agora, quando o cara não coloca, quando ele expõe do jeito que eu botei aqui, ó, os meninos quebraram uma janela, a intenção do cara que está falando não é mostrar que foi só uma janela, não. É mostrar que foi uma janela qualquer, que ele não sabe qual foi a janela especificamente. Até porque ele ficou sabendo. Alguém falou para ele. Ele não viu. Tá entendendo? Por exemplo, eu estou em casa, aí, sei lá, sou amigo do porteiro, o porteiro. Ô, seu Sidney, aquele menino que você sempre comenta, pô, quebraram uma janela. Então, nesse momento, quando ele expõe assim para mim, ele não me disse em qual andar foi, em qual bloco foi. Então, quando eu for passar para você, eu vou passar da forma que me passaram, porque eu também não sei qual foi a janela. Agora, se eu tivesse visto, eu ia, por exemplo, ver que foi a janela do bloco 1, a janela do 504 do bloco 1. Aí eu ia chegar para você e ia falar como? Aí, os meninos quebraram a janela do 504 no bloco 1. Então, nesse momento, eu mostro que eu conheço a janela. Então, tá vendo? O artigo, ele é pequenininho, mas ele é potente. Ele mostra diversas coisas, principalmente entrando na seara da interpretação. Então, tem que ter muito cuidado com ele. Até aí, tá dominado, não tá? Então, beleza. Agora, a gente vai ver como é que funciona a questão do pronome oblíquo. Eu boto assim, ó. Comprei-os ontem. Neste momento, estruturalmente falando, eu quero que você observe, esse hoje está ligado a algum substantivo? Não, não está, não tem um substantivo aqui. Agora, imagina o seguinte, se eu tivesse colocado, comprei os sapatos ontem, aí o os estaria ligado a sapatos e seria um artigo definido para mostrar que é um elemento conhecido. Mas esse os, que é um pronome oblíquo, e se é um pronome, ele trabalha para quem? Para o nome, que é o substantivo. Então, na maioria das vezes, ele vem
aliás, ele sempre trabalha como um processo coesivo. Ele é o principal elemento da coesão referencial. O que é a coesão referencial? É quando um elemento do texto faz referência a um outro no intuito de evitar a repetição. Até porque eu sempre friso isso. Na fala, eu posso várias vezes repetir o mesmo termo e ninguém vai estranhar. Mas na escrita, se eu repito, eu demonstro pobreza de vocabulário. Então, neste momento, esse hoje, dentro de um texto, obviamente, ele vai fazer o quê? A substituição de uma estrutura substantivada. Tanto é que várias questões de concurso colocam assim: comprei os sapatos. Destaca os sapatos e pede para você substituir por um pronome equivalente. Como o verbo é um verbo transitivo direto, você não consegue botar o ler, pois o ler, ele sempre atrelado ao verbo, vai funcionar como um objeto indireto. Aí você bota o hoje, que sempre vai funcionar como um objeto direto. E por que eu estou falando isso? Porque o verbo comprar é um verbo transitivo direto. Quem compra, compra alguma coisa. Então, neste momento, o hoje, por não estar ligado a um substantivo e sim ligado a um verbo, ele gramaticalmente, morfologicamente, funciona como um pronome oblíquo átono. E sintaticamente, já que ele está ligado ao verbo, ele tem que ter a função que o verbo exige. Como o verbo aqui é um verbo transitivo direto, afinal de contas, quem compra, compra alguma coisa, o pronome os, que obviamente está substituindo um substantivo, vai ter a mesma função que o substantivo teria, porque é uma exigência do verbo, então vai funcionar como um objeto direto. Até aí, tudo bem? Tranquilo, né? Agora, olha a próxima frase. Eu boto assim: os que estudam passam na prova. Neste momento, eu quero que você olhe para a relação dos elementos. Esse hoje, por um acaso, está fazendo referência a algum substantivo? Não, não está. Ele, por um acaso, está atrelado de forma direta, assim, a um verbo? Não. Então, só restou para ele o quê? A função de pronome demonstrativo. E aí, para dar aquela confirmada final, diz para mim, dá ou não dá para eu pegar e botar assim, ó, aqueles que estudam passam na prova. Dá. Então, eu matei que aqui eu tenho um pronome demonstrativo. Aí você vai dizer assim para mim, mas Sidney, eu posso confundir, não é? Porque na primeira frase, os meninos quebraram a janela, e eu tenho como pegar esse hoje e dizer, aqueles meninos quebraram a janela. Aí, olha só a sequência de informações que a gente veio dando aqui. Esse hoje, ele está ligado a um substantivo. Então, não vou tentar substituir por pronome aqueles. Se ele já está ligado a um substantivo, ele já é um artigo definido. Agora, aqui, não está ligado a substantivo. Por isso, eu tento fazer a troca pelo aqueles apenas para confirmar que é um pronome demonstrativo. Até aí, tudo bem, não é? Então, a gente viu aqui todas as possibilidades. Então, vamos lá. Vou apagar, anota aí, tá? E vou voltar para a questão. Vou apagar para não ficar poluído visualmente. Olha aí a questão. Neste momento, os resultados mostraram que as pessoas preferem atividades práticas sozinhas e atividades hedônicas. O hoje está relacionado a qual palavra notoriamente? Resultados. Então, se já está ligado a um elemento, eu já sei que não é pronome demonstrativo. Ponto pacífico. Agora, resultados é verbo ou é substantivo? É substantivo. Tanto que se eu perguntar para o verbo ali quem é que mostrou alguma coisa, a resposta vai ser os resultados. Os resultados vai funcionar sintaticamente como um sujeito. Resultados, gramaticalmente, vai ser um substantivo. Logo, sintaticamente, vai ser o núcleo do sujeito. E esse hoje, por estar acompanhando um substantivo, ele vai ser um artigo definido. E, sintaticamente, um adjunto adnominal. Então, o primeiro a gente matou. Agora, vem o quê?
E se você já fez questões da Sesgran Rio, você já reparou que este camaradinho aqui, ele sempre cai na tua prova. Ele é, como eu digo, o primo do verbo haver. O verbo haver, ele sempre cai em provas. O que também sempre vai cair. Só que aí, para nossa sorte, a Sesgran Rio, ela não é exagerada nas funções do que. A gente sabe que tem uma gama enorme aí de possibilidades de classificação do que, mas ela é mais pontual. Ela basicamente cobra pronome relativo e conjunção integrante, tendo uma possibilidade de extensão para a conjunção subordinativa adverbial consecutiva. Aí agora a gente vai entender por que a Sesgran Rio trabalha assim e como a gente vai identificar essas pegadinhas. Então se liga só, deixa eu colocar aqui, ó. O que ele, em prova de concurso público, ele basicamente pode ter 3 funções. Ah, tem outras possibilidades? Tem, claro que tem, uma porrada. Agora, na maioria das vezes, é assim que funciona. Ou ele vem como conjunção integrante, ou ele vem como pronome relativo, ou ele vem como conjunção subordinativa adverbial consecutiva. Mas a Sesgran Rio adora mesmo é a distinção entre conjunção integrante e pronome relativo. E agora a gente vai começar a entender. Vamos lá. Primeiro, por que essas 3 funções morfológicas do que sempre caem em provas? Por um motivo muito óbvio. Quando a gente pensa em período, a gente tem notoriamente o período simples, que só tem um verbo. Tanto é que ali eu posso dizer que existe uma oração absoluta, afinal de contas só tem um verbo. E eu tenho um período composto, que pode ser por coordenação e por subordinação. Quando é por coordenação, os elementos são coordenados. Isso significa que eles estão ali, ó, equiparados. Que um não vai exercer função sintática em relação ao outro, porque eles são de igual relevância. É assim que funciona. Agora, quando a gente tem uma oração subordinada, como diz o próprio termo que é militarizado, eu vou ter uma oração principal aqui em cima, uma oração subordinada aqui embaixo, dependendo da principal para poder fazer sentido. E quando eu penso em orações subordinadas, eu tenho 3. Eu tenho a oração subordinada substantiva, a adjetiva e a adverbial. Então, o que é conjunção integrante, ele vai encabeçar a oração subordinada substantiva. O que é pronome relativo vai encabeçar a oração subordinada adjetiva. E o que é uma conjunção subordinativa adverbial consecutiva, vai, obviamente, encabeçar a oração subordinada adverbial. Obviamente, que é a consecutiva, que é aquela que indica consequência. Agora, numa prova, num texto, como é que a gente faz a identificação? Esse daqui que eu destaquei, ele é o mais fácil de identificar, pois quando você pega as conjunções para estudar, e detalhe, as conjunções são importantíssimas para a prova. Você percebe que a gramática te dá o nome da conjunção, o valor semântico da conjunção, a ilustração de algumas conjunções e depois uma frase aplicada. Então você pega a aditiva, vai dizer que ela indica adição, soma, acréscimo, principais conjunções, e, nem, mas também, como também. Aí você vai colocar na prática, Arthur estuda e trabalha. Pronto. O Arthur não só estuda, como também trabalha. Então, mostra a noção de soma. Agora você pega uma adversativa. Ela indica diversidade, contraste, oposição. Principais conjunções. Mas, porém, todavia, entretanto, contudo, no entanto. E aí, vai botar em prática. Guilherme de Luca
malhou, mas não ficou forte. Então indica a oposição, que é a quebra de uma lógica. Afinal de contas, se ele malhou, o resultado esperado era ter ficado o quê? Forte, mas ele não ficou forte. Agora, quando você pega a conjunção subordinativa adverbial consecutiva, notoriamente vem lá, ó, indica consequência. Principal conjunção, ó, o que? Mas a gramática faz um adendo. Este que é correlacionado, ou seja, ele tem um par. E que par vai ser esse? Vai ser um intensificador, que são as palavras tanto, tal, tão e tamanho. Então eu coloco assim, ó. Arthur estudou tanto que passou em primeiro lugar. Galera, neste exato momento, quem apareceu aqui? O que? O que ele sempre faz o quê? Ele sempre encabeça as orações subordinadas. Então, como eu vou separar a oração subordinada da oração principal? Exatamente onde aparece o quê? Então, ó, Arthur estudou tanto, pá, que passou em primeiro lugar. Aqui já tem um verbo, não tem? Então, aqui eu vou chamar de oração principal e toda oração a qual que encabeça, a qual que faz parte, eu vou chamar de oração subordinada, que eu, por enquanto, não sei qual é. Agora, depois de ter separado, depois de ter definido quem é a oração principal e quem é a oração subordinada, qual é o próximo movimento? É buscar na oração anterior um intensificador, que são as palavras tanto, tal, tão e tamanho. Se eu conseguir tal fato, é porque eu vou ter uma relação de causa e consequência. Opa, vou ter uma relação de causa e consequência. Eu só preciso saber o que é causa e o que é consequência. A causa é a origem de um processo e a consequência é o que decorre diante daquilo. Então, quando eu digo Arthur estudou tanto que passou em primeiro lugar, qual é a causa? É o Arthur ter estudado muito. E qual é a consequência do Arthur ter estudado tanto assim, ter estudado muito? É ter passado em primeiro lugar. Então, eu percebo notoriamente a relação de causa e consequência. Então, neste momento, eu mato que este que é uma conjunção subordinativa adverbial consecutiva e que aqui, obviamente, eu vou ter uma oração subordinada adverbial consecutiva. Mas como a Sesgran-Rio gosta de cobrar essa estrutura? A Sesgran-Rio, quando vem aqui, gosta de cobrar o valor semântico de fato. Você vai reparar, ela vai destacar o que ou toda a oração a qual que faz parte e vai perguntar qual é o valor semântico exposto ali. E vai colocar várias opções. Vai colocar causa, consequência, vai colocar explicação, conclusão. Aí quando o aluno olha, ele sente assim, nossa, parece uma explicação. Até porque os valores semânticos, eles são fronteiriços. É por isso que a gente precisa de um padrão, a gente precisa de um norte. E este padrão vem do quê? Vem da essência. O E, por exemplo, essencialmente é aditivo, mas ele pode adquirir outras nuances semânticas que ficam, né, ali para mostrar uma outra interpretação. Mas o valor de adição, mesmo quando o E não é de adição, fica ali subjacente. Agora, aqui neste momento, a banca vai cobrar em cima do valor semântico, pois quando tem conjunção, seja ela coordenativa ou subordinativa, ela tem um valor semântico muito forte, então a banca gosta de fazer isso. Por exemplo, se a gente fosse pensar em função sintática da oração, já que a oração subordinada exerce função sintática em relação à oração principal, a subordinada adverbial, ela teria a função de quê? Ela teria a função de um adjunto adverbial. Pode ser que um dia cobrem isso? Pode,
mas em banca, em prova, principalmente na Seja Rio, eles gostam de cobrar o valor semântico. E aí o que acontece com o aluno? Quando ele observa que tem o valor de causa e consequência, às vezes ele fica meio perdido, porque ele pensa assim, nossa, a frase como um todo tem um valor de causa e consequência. Aí agora, o que o cara quer que eu marque? Se é causa ou é consequência? Se você gravar que a causa sempre estará do lado do intensificador e a consequência sempre do lado do que, você nunca vai errar. Então o que vai ser sempre o quê? Consecutivo, sempre vai indicar a consequência. Aí se liga no que eu vou fazer aqui agora, ó. Eu acabei de fazer, ó, um T grandão, ou seja, um tesão. E onde tem tesão tem o quê? Tem consequência. É o macetinho do tesão, tá? Então você não erra mais aqui. Agora, observando isso, você vai perceber que depois que a gente aprende, se torna o quê? Se torna fácil. Aí por isso a Seja Rio adora cobrar conjunção integrante e pronome relativo. Aí você deve estar em casa e deve estar pensando assim, mas professor, eu aprendi um macetinho na escola que dá para pegar o que e trocar pela palavra isso e mata que é conjunção integrante. Aí dá para eu dizer, Arthur estudou tanto isso, mas não é o primeiro movimento. O primeiro movimento, depois que você separa a oração, é sempre buscar o intensificador. Buscou, matou, que é conjunção consecutiva. Agora, se não tiver, aí é que você vai buscar as outras possibilidades. Vou botar aqui duas frases para a gente analisar. Ó. Desejo que vocês arrebentem na prova. Não é para vocês serem arrebentados na prova não, tá? É para vocês arrebentarem. Aí, neste momento, agora, eu vou botar uma outra frasezinha assim, ó. Os alunos que estudam passam na prova. Vamos atentar para o que acontece aqui com o que nas duas ocorrências. Primeira coisa, olha a primeira frase aqui agora que a gente vai analisar. Desejo que vocês arrebentem na prova. Onde é que eu separo a oração principal da subordinada? Exatamente onde tem o que. Então, ó, desejo que. Neste momento, aqui já tem um verbo, então eu tenho uma oração principal. E tudo que tem aqui atrelado ao que vai ser a nossa chamada oração subordinada. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou olhar para a oração anterior e vou buscar um intensificador. Tem algum intensificador aqui? Tem as palavras tanto, tal, tanto e tamanho? Não tem. Não tem tão, tal, tanto e tamanho. Não tem. Então, já anotei que não é a consecutiva. E aí, nesse momento, eu vou ficar na dúvida se é conjunção integrante ou pronome relativo. E qual é a principal diferença entre eles? É que o pronome relativo, ele sempre faz o quê? Referência a termo anterior. Sempre, 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 sempre. Eu, inclusive, nem preciso de macete. É só tentar olhar aqui, tentar perceber. Este aqui está fazendo referência a algum termo anterior? Não. Então, não vai ser pronome relativo. Logo, vai ser conjunção integrante. Ah, mas, professor, eu fiquei nervoso na hora da prova e eu não sei se eu estava enxergando bem ou não. Tem algum macete para facilitar a minha vida? Aí, na escola, por exemplo, a gente aprende alguns macetes. A gente aprende a pegar o que e substituir por o qual ou a qual, e aí a gente mata que é um pronome relativo. Eu, Sidney, particularmente, não gosto deste macete. Porque se você dá 50 frases para um menino de 11 anos e pede para ele substituir o que por o qual a qual, ele vai fazer isso nas 50 frases, mesmo quando não for possível. Mas na cabeça dele vai ser possível. Então, se não funciona adequadamente para um menino de 11 anos, pode ser que não funcione para um candidato que está há 10 anos sem estudar a língua portuguesa. Às vezes, você ainda é um cara que está ali com tudo fresquinho, terminou o ensino médio há pouco tempo, terminou a faculdade há pouco tempo, já tem o hábito de estudar todos os dias. Mas, às vezes, o camarada se distanciou um pouco da escola, ficou um tempo sem estudar, só trabalhando ali, cuidando da vida que é extremamente atribulada, e aí decidiu voltar para estudar. Nossa!
distância é muito grande, 10 anos sem estudar, vai demorar um tempo até pegar no tranco. E aí, nesse momento, se ele for fazer um macete do o, qual, a qual, não vai funcionar para ele também. Aí tem um segundo macete, que é macete também, não é uma regra, tá? Mas eu gosto mais, que é o macete de pegar o que e toda a oração a qual o que faz parte e substituir pela palavra isso. E eu gosto quando é pela palavra isso. Eu vou te mostrar por que este macete é bacana para o candidato que tem uma certa dificuldade. Eu aqui vou ter uma conjunção integrante. Por que uma conjunção integrante? Porque ela integra a oração principal à oração subordinada substantiva. Ela serve apenas de elo para fazer esta ligação da principal à subordinada. Agora, se você não consegue enxergar, você pega o que e toda a oração a qual ele faz parte e substitua pela palavra isso. Aí olha só porque eu prefiro a palavra isso. Tem gente que fala assim, substitui pela palavra isto. Não, a palavra isso é a melhor. Porque você percebe, olha só que é uma oração subordinada, substantiva, encabeçada pela conjunção, integrante. O cara que criou isso foi um gênio. Não fui eu que criei isso, não. Eu já havia isso quando eu era moleque na escola. Então, quem criou isso provavelmente foi a famosa tia Teteia, que fez diversas criações pedagógicas. A gente acha que o Bechara inventou isso, que Celso Kuhn inventou isso. Nada, foi a tia na escola. Elas eram sinistras. Agora, nesse momento, eu matei que o que é uma conjunção integrante e que aqui eu tenho uma oração subordinada substantiva. Agora, quando eles colocam a oração subordinada substantiva em prova, das duas, uma. Ou eles querem apenas a identificação da conjunção integrante, ou eles vão querer a classificação da oração, porque ela tem muitas funções sintáticas. Com a oração subordinada adverbial, ela exerce sempre a função de adjunta adverbial. Da mesma forma que a oração subordinada adjetiva também só exerce uma função, só que agora ela vai exercer apenas a função de adjunto adnominal. Mas quando eu pego a oração subordinada substantiva, ela exerce pelo menos 6 funções sintáticas. Ela pode exercer a função de sujeito, a função de objeto direto, a função de objeto indireto, a função de complemento nominal, a função de aposto e a função de predicativo. Então, neste momento, é óbvio que o avaliador vai querer te perguntar essa função. Mas a gente parte do pressuposto que o aluno, ao chegar ao período composto, ele já aprendeu, na verdade, todo o período simples. Então, você já sabe o que é um sujeito, já sabe o que é um objeto direto, já sabe o que é um objeto indireto, já sabe o que é um complemento nominal. Então, teoricamente, fica fácil para você agora nesse momento. Aí, o que você vai perceber? Você vai perceber que esta oração, que a gente acabou de substituir pela palavra isso, ela está relacionada ao verbo desejar. Olha como é que é fácil a classificação. Quem deseja, deseja alguma coisa. Então, aqui, eu tenho um verbo transitivo direto. O que o verbo transitivo direto sempre pede? Ele sempre pede um objeto direto, sempre. Então, o nome da oração é enorme e talvez assustador. É uma oração subordinada, substantiva, objetiva direta. Mas, no final das contas, é apenas um objeto direto que, por um acaso, tem uma oração. Tanto é que a prova pode chamar de objeto direto oracional, porque tem oração, tem verbo. Ok? Até aí, tudo bem, não é? Então, a gente matou como é que funciona a conjunção integrante. Agora, olha a próxima frase. Os alunos que estudam passam na prova. Eu separo a oração principal da oração subordinada exatamente onde aparece quem? O quê? Separei. Beleza. Aí você vai perceber que aqui no termo os alunos, você ainda não tem um verbo. Então, eu não posso chamar de oração. Eu vou chamar de estrutura nominal, por enquanto. Mas aí o que aconteceu? Onde é que vai ficar a oração subordinada? Ela provavelmente está no meio da principal. Como é que eu vou fazer para saber quem é o verbo da principal e quem é o verbo da subordinada? É simples. O primeiro verbo que aparece depois do que, ele é o verbo da oração subordinada. A partir do próximo, é o verbo da oração principal. Então, aqui, os alunos passam na prova,
Tudo isso é o que a gente chama de oração principal. E que estudam vai ser a oração subordinada, que eu, por enquanto, não sei qual é. Aí, depois que eu separo as orações, qual é o primeiro movimento que eu faço? Eu busco sempre um intensificador. Achei? Não, não achei. Ah, então agora eu vou ver se é uma conjunção integrante ou é um pronome relativo. E olha só como é que é fácil ver que é um pronome relativo. Quando eu peguei o que na frase desejo que vocês arrebentem na prova, eu não consegui ver uma relação a um elemento anterior. Agora aqui, quem é que estuda? Os alunos. Tá vendo como é que não precisa de macete? Não precisa. E aí você percebe que está fazendo referência a um termo anterior, você mata que é um pronome relativo. E mesmo não tendo essa certeza, tenta fazer um macetinho do isso e veja se vai ser uma frase agradável aos seus ouvidos. Quando eu coloco desejo isso, é mole. Imagina, você está no dia a dia, conversando com um amigo, o amigo aponta, por exemplo, para uma moto, aquela Harley Davidson, bonitona, pô, aquela de mais de 100 mil reais. Aí o cara aponta e fala assim, desejo isso. Neste momento, o que acontece com a palavra isso? Que notoriamente é um pronome demonstrativo. Ele está na função de substantivo. É por isso que o macete funciona, porque ele está na posição de um substantivo. Eu poderia ter dito desejo aquela moto. Então, ao substituir pelo isso, pelo apontamento, eu percebo que é um pronome que está na função de substantivo. Por isso a gente mata que é uma oração subordinada substantiva. Agora, aqui, você consegue imaginar uma frase que faça sentido da seguinte forma, ó, os alunos isso passam na prova. Não, né? Parece papo de maluco, você não entende. Ih, tá doidão, né? Coisa e tal. Não é assim não, Sidney. Então, nesse momento, você mata que é pronome relativo e não conjunção integrante. E aí, para matar a cobra e mostrar o pau, você está percebendo que está fazendo notoriamente referência a um termo anterior. Então, você já matou que é pronome relativo, logo a oração é subordinada adjetiva. Agora, quando é a oração subordinada adjetiva, sempre vai assumir a função de quê? De adjunta de nominal, seja ela restritiva ou explicativa, tanto faz, porque a adjetiva explicativa, ela parece muito um aposto, fica entre vírgulas, pode ser retirada, até porque todo termo explicativo na língua portuguesa vem entre vírgulas, porque ele pode ser de fato retirado. Aí o aluno confunde com a função de aposto, e óbvio que a banca ela vem para matar, roubar e destruir. Então ela quer acabar com a tua vida. Então vai ter lá a função aposto, mas sempre vai ser o quê? Uma adjunta de nominal. Não importa se ela é restritiva ou explicativa. Mas em provas, como é que funciona a questão da classificação? Muito mais simples do que de fato é o assunto. Basta você olhar para a questão da pontuação. Não tem vírgula, é restritiva. Tem vírgula, é explicativa. Então aqui, está com ou sem vírgula? Está sem. Então, ela é uma restritiva. Ela indica uma restrição, uma limitação. Agora, interpretativamente, o que de fato isso quer dizer? Vamos lá. Quando eu coloco os alunos que estudam passam na prova, eu te pergunto, é qualquer aluno que passa na prova? Não, somente aqueles que estudam. Apenas aqueles que estudam. Então, significa que o aluno que não estuda não vai passar na prova. Então, esta estrutura ela é de suma importância para o entendimento da frase como um todo. É por isso que ela não tem vírgula, porque ela não pode ser retirada. Então, aqui eu tenho a oração subordinada adjetiva restritiva. Ok? Então, agora, depois de ter visto tudo isso, a gente vai voltar para a questão para olhar o danado do que, tá? Então, vamos lá. Vamos lá, deixa eu apagar aqui para não ficar poluído visualmente. Olha aqui, galera.
Os resultados mostraram que... Diz para mim, aquele que por um acaso está fazendo referência ao termo anterior? Não, não está. Ah, mas professor, fiquei na dúvida. Achei que estava fazendo, hein? Ah, eu quero fazer um macetinho. Então pega o quê? Toda a oração a qual ele faz parte e veja se dá ou não dá para substituir pela palavra isso. Dá, ó. Os resultados mostraram isso. E por que eu já estou fazendo assim? Porque notoriamente não tem um intensificador. A Cisgran Rio adora cobrar a diferença de conjunção integrante para pronome relativo. Adora. Então, neste momento, se eu consigo substituir pela palavra isso, eu mato que é uma conjunção integrante. Aí, olha só a maldade aqui. Ele bota na letra A, B, C e D pronome. E na letra E, conjunção. Para derrubar quem? O candidato que não se preparou. Pois, nesse momento, como é que funciona o cérebro humano? Você vai olhar para 4 opções que tem pronome e só uma que tem conjunção. Naturalmente, o que você pensa? Ah, é um pronome. Pô, tem uma porrada de possibilidade de pronome, então, pô, vai ser conjunção? Claro que não. O cara não faria isso. Até porque na hora que você identifica que é uma conjunção, você mata a questão. Então, o gabarito é a letra E. A gente acabou de matar que é uma conjunção integrante. Mas vamos continuar olhando. Aqui o cara bota atividades hedônicas. A palavra hedônica significa prazerosa, então são atividades prazerosas. Então, tá ou não está qualificando, caracterizando o substantivo ali, atividade? Está. Então, neste momento, a gente mata de fato, que é um adjetivo. Então, gabarito, letra E de elefante. Aí, agora, a gente vai para a questão 15. Questão 15 é uma questão de colocação pronominal. Tá assim, ó. Constatou-se que a área perto da antena do celular sofreu um aumento de 7% em consumo de glicose em relação ao escaneamento anterior, se tornando um pouco mais ativa. Considere as regras gramaticais da língua padrão culta e assinale a alternativa correta quanto ao que se afirma a respeito da colocação pronominal e do verbo que se encontra em destaque. Aí aqui a gente tem diversas informações, mas antes de mais nada a gente precisa relembrar um pouquinho o que é a colocação pronominal. Então, colocação pronominal, primeiro de tudo, não é um elemento, não é um assunto isolado da gramática. É, na verdade, um mistão de transitividade verbal e coesão textual. Aí, quando a gente pensa em colocar um pronome, a gente pensa no pronome oblíquo átono. Falei de colocação pronominal, eu falo daquela sequência. Me, te, se, nos, vos, ou alê, os, as, lês. Então, estou falando destes caras. E aí, estes pronomes, eles podem entrar ali no verbo em 3 posições. Então, aqui, ó, colocação pronominal. Existem 3 situações. Eu tenho aquilo que a gente chama de próclise, ou fator proclítico. A gente tem aquilo que a gente chama de ênclise, ou fator enclítico, e aquilo que a gente chama de mesóclise, ou fator mesoclítico. Neste momento, qual é a posição deste pronome? Quando é uma próclise, vai ficar antes do verbo. Quando é uma ênclise, vai ficar depois do verbo. E quando é uma mesóclise, vai ficar no meio do verbo. Aí vocês vão aprender que a língua portuguesa no Brasil, ela é extremamente proclítica. Por quê? Para ser uma ênclise, o verbo deve estar, assim, na essência, obrigatoriamente no início da estrutura, no início do período. E por que eu tenho que ter a ênclise ali? Porque eu não posso ter, por exemplo, uma próclise quando o verbo está no início do período. Porque a gente não pode começar uma frase com pronome pessoal oblíquo átono. Você escutou isso a vida inteira. E por que não, Sidney? Por que não? Ora, porque ele é átono.
Então, ele não tem tonicidade. Ele precisa se apoiar na tonicidade da palavra. Então, como é que eu vou começar uma frase com ele se ele não tem em quem se apoiar? Esta é a regra. Agora, para ser mesóclise, é mais difícil ainda, porque além de estar no início do período, o verbo ainda tem de estar no futuro. Ou seja, se o verbo está no meio da frase, existe uma possibilidade muito grande de ter uma próclise obrigatória ou então um caso facultativo. Uma possibilidade muito grande. Agora, para a gente entender a questão da colocação pronominal, que é algo puxado para o aluno, pois se você pegar o capítulo de colocação pronominal numa gramática ou num livro de língua portuguesa, você vai ver que é um capítulo enorme, enorme, várias regras. A gente vai aqui definir isso em 3 regrinhas. Tudo aquilo que você vê na gramática, eu vou condensar em 3 regras, para que você possa entender com calma e tranquilidade. São as 3 regras de proibição da colocação do pronome, tá? Então acompanha aqui comigo. Vou escrever no quadro para você anotar também, ó. Vamos lá. 3 regras de proibição. Primeira, não pode colocar o POA, pronome oblíquo átono, no início do período. Mas eu vou estender. Não é necessariamente no início do período, é no início de uma estrutura. Então, se está lá uma frase, vem uma vírgula, e logo após essa vírgula vem um verbo que tenha um pronome, eu não posso começar com o pronome, porque vai começar uma nova estrutura, vai encabeçar uma nova oração. Então, naquele momento, eu não posso começar com um pronome. Eu não vou poder fazer a próclise. Eu vou ter que ter uma ênclise ou uma mesóclise, dependendo da estrutura. Agora, observa como é que acontece, porque isso derruba a gente na prova. Eu colocaria assim, ó, me empresta o caderno. No dia a dia é assim que a gente fala. A gente não se preocupa com essas regras de colocação pronominal. A gente quer se comunicar o tempo todo. O tempo todo. Poxa, a palavra tu, a gente não flexiona. A gente fala o tu como se fosse o você. Tu vai, ou seja, você vai. Ninguém fala tu vais. Ninguém fala isso. Então, agora, aqui, ó, se eu não posso começar, não posso colocar o pronome pessoal oblíquo átono no início do período, o que eu vou fazer? Eu não vou colocar antes do verbo, eu vou colocar depois do verbo. Então, aqui a frase correta vai ser empresta-me o caderno. Beleza, matei aqui. Agora vamos para a segunda regra de proibição. A segunda regra é: não pode colocar o pronome oblíquo átono, o POA, depois do verbo no futuro. Aí observa a frase que eu vou botar aqui, ó. Seguirei-te sempre. Aí o aluno fala assim para mim: ah, mas professor, ali tem o sempre, que é um advérbio de tempo, e o advérbio é uma palavra atrativa. Então, sim, tá certo, né? O pronome tem que ficar ali depois do verbo para ficar mais próximo da palavra atrativa. Não. Quando a gente fala em palavra atrativa, ela obrigatoriamente atrai para antes do verbo, formando a próclise, nunca para depois do verbo. Ué, mas por quê? Porque, na verdade, o nome certo da palavra é palavra de fator proclítico. Ou seja, é para formar de fato a próclise. Nós, professores, é que didaticamente ou vulgarmente chamamos de palavras atrativas, para que o aluno
possa entender mais facilmente isso na época da escola. Até porque em concurso público eu já poderia falar claramente palavras de fator proclítico. Mas quando você está no ensino fundamental ou no ensino médio, você tem que pegar um pouco mais leve com a criança. E aí você fala palavra atrativa. Só que você aprendeu isso a vida inteira e aí os professores continuam falando assim no preparatório para concurso também. Porque isso é o natural para você. Agora, quando a gente fala que é uma palavra de fator proclítico, você entende que a palavra atrativa jamais vai atrair para depois do verbo. Obrigatoriamente ela só pode atrair para antes do verbo. Então não importa que eu sempre esteja aqui depois do verbo. Agora, é claro que se eu pegasse este sempre e colocasse antes do verbo, aí sim eu teria uma palavra atrativa, uma palavra de fator proclítico. Aí eu colocaria sempre te seguirei. Aí beleza. Só que é o seguinte, aqui não tem nada antes. A frase está começando com um verbo. A princípio, a gente tem a ênclise, quando o verbo está no início do período. Só que o verbo aqui está no futuro. E pelas regras de proibição, eu não posso colocar um pronome depois de um verbo no futuro. Mas caramba, se eu não posso colocar depois e eu não posso colocar antes, porque eu estaria começando uma frase com pronome pessoal oblíquo átono, onde é que, afinal de contas, eu vou botar? Agora no meio do verbo. E onde é que vai ser o meio do verbo necessariamente? Na estrutura infinitiva, neste Rzinho aqui. Eu vou cortar o verbo onde aparece o R. Vou colocar o pronome ali e depois eu finalizo com o resto do verbo. Então vai ficar assim, ó, seguir, ei sempre. Beleza, né? Aí agora a gente vai para a terceira regra de proibição. Terceira regra de proibição é assim, ó, não pode colocar o pronome oblíquo átono depois do verbo no particípio, que é aquele verbinho com a terminação em ado e ido. Aí eu boto assim, ó, tenho procurado-te todos os dias. Este verbo não é um verbo no particípio? Eu não posso colocar o pronome nunca depois do verbo no particípio. Aí o que eu vou fazer? Vou ter que jogar para antes. Só que eu não posso colocar no início da frase, porque eu não posso começar uma frase com pronome pessoal oblíquo átono. Aí, como eu tenho aqui um tempo composto, eu vou jogar no meio desse tempo composto. Então, vai ficar assim, ó. Tenho te procurado todos os dias. Aí existe uma pergunta muito comum que o aluno faz. Professor, o hífen aí, ele é facultativo ou é obrigatório quando está no meio assim de dois verbos? Quando a gente tem aí um tempo composto, uma locução verbal. Este hífen, ele é facultativo. Mas a sua retirada altera a estrutura. Altera. Vou botar aqui, ó, sem o hífen para você ver. Olha a pronúncia. Com o hífen, tenho te procurado todos os dias. Sem o hífen, tenho te procurado todos os dias. Então, isso demonstra que a presença do hífen faz com que o processo de colocação ocorrido aqui seja o da ênclise, em relação ao verbo ter, em relação ao primeiro verbo. É um processo enclítico. Agora, quando eu tiro o hífen, vai ser um processo de próclise em relação ao verbo principal, em relação ao verbo no particípio. Altera, inclusive, a pronúncia. Até aí, tudo bem, não é? Agora, todas essas estruturas, se a gente tivesse colocado uma palavra atrativa, como, por exemplo, a palavra não, que notoriamente é uma palavra atrativa, porque é uma palavra de valor negativo, eu obrigatoriamente acabaria tendo o quê? Acabaria tendo a próclise. Então, ó, boto o não aqui. Ficaria não
me empresta o caderno. Boto o não aqui, ficaria não te seguirei sempre. Boto o não aqui, ficaria não te tenho procurado todos os dias. Ficou até feio, mas é isso mesmo. Agora, o não, você já deve ter escutado, que ele em 100% dos casos é uma palavra atrativa, é uma palavra de fator proclítico. Em 100% não, mas é em 99,9% dos casos. Quando é que ele não vai ser proclítico obrigatoriamente? Quando o verbo em questão for um verbo no infinitivo. Pois o verbo no infinitivo, com aquela terminação no Rzinho, é o único verbo que é essencialmente enclítico. É o único verbo. Então, eu boto uma estrutura simples aqui, como, por exemplo, achar-se. Se eu colocar o não aqui antes, eu não necessariamente preciso ter uma próclise. Eu posso continuar tendo a ênclise. Eu posso dizer não achar-se. Até aí tudo bem. Só que ele o não ele é tão forte que mesmo o verbo no infinitivo sendo essencialmente enclítico, ele aqui abre uma margem para uma segunda reescritura. E aí a gente colocaria não se achar. Então, aqui o processo de colocação pronominal é facultativo. Tanto faz ter a ênclise ou a próclise. Mas se liga que não vai ser a próclise obrigatória, mesmo tendo não, mesmo tendo uma palavra atrativa antes. Até aí tudo bem, não é? Agora, quais são os outros casos interessantes para a gente avaliar de colocação facultativa? Os principais. Eu gosto de dois. Os dois principais. Eu boto assim, os alunos do LAC se destacaram e os alunos do LAC destacaram-se. Neste momento, o que ocorre aqui? A gente tem um sujeito explícito, ou seja, eu estou visualizando, e o núcleo é um substantivo. Então, quando eu tenho um sujeito explícito com um núcleo substantivado, o processo de colocação pronominal é facultativo. Tanto faz ter a próclise, como ocorre na primeira frase, os alunos do LAC se destacaram, ou então ter a ênclise, como ocorre aqui na segunda frase. Os alunos do LAC destacaram-se. Esse processo é facultativo para todos os gramáticos. Agora, um outro facultativo interessante seria assim, eu te amo e eu amo-te. Por que eu mencionei este daqui especificamente? Porque muito candidato que fez, às vezes, um preparatório militar, estudou uma gramática não tão boa, aprendeu em algum momento da vida que o pronome pessoal do caso reto é atrativo. E não é. Nunca foi e nunca será. Nunca foi e nunca será. O que ocorre é uma confusão por conta da estrutura do eu vi ela. Quando eu coloco eu vi ela no contexto informal, beleza. Mas para o padrão culto da língua não dá, porque tem uma quebra de estrutura sintática, em que eu tenho sujeito, verbo e objeto. Eu hoje mesmo já mencionei que o pronome oblíquo sempre assume a função de quê? De objeto. E o pronome pessoal do caso reto sempre a função de sujeito. Então o eu está na função de sujeito, então até aí tudo bem. Mas o ela está na função de objeto direto, não pode. Então vou substituir por um pronome oblíquo equivalente. Então a princípio o que o cara faz? Ou bota eu via ou eu a vi. Só que é o seguinte, eu posso perguntar isso para qualquer aluno, que ele vai falar assim, professor, para mim o certo é eu a vi. E de fato é. Só que isso trouxe uma confusão muito grande. Fez muita gente pensar que o eu era atrativo. Por isso, a opção correta foi eu a vi. Mas não é. O que ocorreu aqui foi uma confusão prosódica que acarretou uma confusão semântica. Pois no contexto informal, quando eu digo eu vi ela, qual é o meu intuito? É dizer que eu já vi, pronto e acabou. Então eu tenho um pretérito perfeito do indicativo. Pronto.
passado completamente realizado. Agora, se eu colocar eu via, parece que eu estou dando um prolongamento na ação, parece que eu tenho um pretérito imperfeito. Então, para não ter essa confusão, a gente opta apenas pela construção eu a vi, que aí eu mostro que eu já vi, pronto, acabou, então um passado completamente realizado é um pretérito perfeito do indicativo. Mas é só por isso. Mas ele não é atrativo. Tanto que eu posso dizer, eu te amo e eu amo-te. Então aqui o processo de colocação pronominal também é facultativo, ok? Agora, para você relembrar um pouquinho aí quais são as palavras de fator proclítico, ou se preferir as palavras atrativas, anota para não esquecer, ó, palavras atrativas. São elas as palavras negativas, os pronomes indefinidos, os pronomes relativos, os advérbios, e aí você já está vendo que tem muita coisa, né? Mas tem mais ainda. As conjunções subordinativas, tanto as integrantes quanto as adverbiais, então é coisa pra dedéu, e também as frases optativas, que são aquelas frases que exprimem desejo, que Deus te proteja, que Deus te ajude, geralmente de cunho religioso. Agora, com isso, com todas essas opções aqui, você vai perceber que a palavra que, independentemente da sua função morfológica, ela sempre vai ser atrativa. A palavra que e a palavra formada pelo que é o porquê. Também vai ser o quê? Sempre atrativo. Aí eu vou lembrar até de uma brincadeirinha que a galera faz assim, filo porque quilo, não tem? Ah, filo porque quilo tá tranquilo, não é, professor? Porque quando eu tenho palavras formadas por R, S e Z, eu corto o R, o S e o Z e acrescento L, e aí vai ficar filo porque quilo. Só que é o seguinte, filo porque quilo tá errado. Pois, afinal de contas, o que e o porquê são sempre palavras atrativas. Então, o certo é filo porque o quis. Então, neste momento, eu mato como é que funciona essa questão da atração, ok? Aí agora a gente pode pegar a questão aqui e executar tranquilamente. Tranquilamente. Vamos lá, ó. Pelo menos o que a gente precisava saber para essa questão já está aqui, ó, dominado, ó. Olha o que acontece. Veio uma vírgula e o cara começou com um pronome. Não está no início de uma estrutura? Então não pode ter a próclise. Neste caso aqui, eu vou ter a ênclise obrigatoriamente. Então vai ficar tornando-se um pouco mais ativa, pois está no início de uma estrutura. Aí a gente vai olhar as opções. Letra A, o pronome está em posição de mesóclise. Não, posição de mesóclise é no meio do verbo. Letra B, o pronome está em posição de ênclise. Ele deveria estar em posição de ênclise, mas na frase do enunciado ele está em posição de próclise, então não é a alternativa. Letra C, por estar após a vírgula e iniciando a oração, o pronome deveria estar após o verbo. Opa, esse é o gabarito letra C. Aí olha o que ele fala na D. O verbo por estar no gerúndio jamais poderia iniciar a oração. Não, nada a ver, né? E letra E. Esse uso é facultativo na língua escrita. Facultativo não. Aqui a ênclise é obrigatória. Então, gabarito, letra C de casa. Então, galera, a gente vai parar aqui.
até porque a nossa próxima questão já pega um outro assuntozinho. A gente já estendeu muita informação, eu até dei uma condensada, eu não dei mais informações que a gente vai acabar até tendo que fazer num outro momento, porque já foi muita informação. Então dá uma paradinha, vai dar uma relaxada, beber uma água, tomar um café, sair com a patroa, sair com o marido, sei lá, brincar no play, e aí depois você volta, tranquilo? Então é importante, tem que estudar, mas também tem que relaxar. Mente sã, corpo são e por aí vai. Então tamo junto.